Então, como eu falei, existem muitas oportunidades aí para você aplicar tanto a telemedicina no modelo híbrido, consultório híbrido, quanto no 100% online, tá? Então, você tem a questão da teleconsulta, da primeira consulta, solicitação de exames, relatórios e atestados que podem, né, ser enviados aí, eu faço um adendo, né, dá uma olhada nas resoluções, porque tem algumas exceções, principalmente relacionadas à perícia médica, tá? Renovação de receita de pacientes que são seus pacientes crônicos, que você já acompanha, e eles precisam dar continuidade ao seu tratamento. Então, é muito mais certo, né, você entrar em contato, esse paciente fazer uma teleconsulta contigo, para pegar e renovar uma receita de um medicamento de uso contínuo, tá? Do que só, né, como alguns colegas, né, que a gente sabe, fazem às vezes, de deixar uma receita lá no balcão da secretária e o paciente vir buscar, né? Aí ele não sabe se o paciente está bem, está tomando a medicação direito, né, se ele está melhorando os sintomas, se ele está com aquela doença crônica dele controlada, estabilizada, tá? E com a telemedicina você tem a oportunidade de fazer uma videochamada com o paciente e esclarecer muitas coisas, muitas situações, e se você vê que tem a necessidade do exame físico, trazer ele para o seu atendimento presencial, tá? Ah, mas eu não tenho consultório e tal. Então, você vai encaminhar para um atendimento presencial para quem tem um consultório que seja indicado por você, tá? Eu acho que a telemedicina também tem esse grande lance, né, que a internet trouxe, né, com mais força, né, desde que a gente tem vivenciado aí a questão das redes sociais, né, a questão da própria internet, discussões de casos, né, os médicos fizeram fóruns e tal. Então, essa questão colaborativa que a internet tem trazido, né, na telemedicina também a gente vai vivenciar cada vez mais. Por exemplo, especialista focal, né, de uma área muito específica, que não tem lá numa cidade do interior. Esse especialista pode fazer uma teleinterconsulta junto com o colega médico, lá no local, com o paciente, tendo os olhos, ouvidos, né, mãos daquele colega que está à distância. E os dois fazerem uma avaliação desse paciente juntos. Isso dá a oportunidade do paciente ter um atendimento com um médico especialista que não tem na cidade dele, tá? Então, isso é um ponto muito interessante, tá? Retorno, né, de consultas que não vão precisar de exame físico. Então, olha a vantagem, né? Você não ocupa sala, não ocupa horário, não ocupa secretária, tá? Você abre a tua agenda para um novo paciente de primeira consulta. Então, isso é um ganho muito grande, né? Isso aí faz parte até de gestão aí do teu consultório, né? Até o colega falou de CRM, né? A telemedicina, ela ajuda muito nessa adesão do paciente, né, a ficar, a fidelização, por exemplo, do cliente, do paciente, e até mesmo na questão da adesão ao tratamento. Tem estudos mostrando que o telemonitoramento de pacientes, por exemplo, diabéticos, tá, comparado com um grupo que não recebeu telemonitoramento, o grupo que recebeu telemonitoramento teve mais êxito no controle da glicemia, com melhoria da hemoglobina glicada, comparado com um grupo que não recebeu atendimento por telemonitoramento, né? Então, veja que o telemonitoramento ajudou na adesão, né, dos pacientes e, inclusive, na mudança do estilo de vida. Os pacientes se sentiram mais acompanhados, né? Certo? Outro ponto que é muito frequente, às vezes a pessoa, ela acompanha um determinado profissional aí nas redes sociais, profissionais que têm levado aí informação médica de qualidade, de educação em saúde, que é tão importante também para a gente levar para a população. Às vezes o paciente quer a opinião daquele colega, né, porque tem uma situação que se identificou, né, e quer a opinião daquele colega. Ele pode fazer uma consulta para uma segunda opinião, né, vai trazer o caso clínico dele, exames e tal, e vai pedir uma opinião daquele colega. E muitas vezes já aconteceu comigo, de vir paciente perguntar, né, por uma opinião médica e, né, geralmente confirmando até o que o outro colega tinha feito mesmo, ó, é isso aí e tal. O que falta às vezes, tá? Às vezes um colega não explicou para o paciente tudo sobre um exame, ele saiu com uma dúvida, ficou com vergonha de perguntar, e às vezes ele sente mais acolhido por um outro profissional. E, às vezes até um profissional porque ele acompanha ali, né? Eu acompanho nas redes sociais, acompanho no YouTube, gosto do jeito que ele explica e tal, e ele vai se sentir bem falando contigo, né? Então, mais uma vez, um ponto importante, porque, né, só o fato de você ouvir alguém, de você, né, dar
um aconselhamento médico adequado, é um efeito terapêutico importante, né? Às vezes o paciente está até na dúvida, né? Ah, vou seguir aqui com esse colega, né? Ou com aquele colega médico, vou aderir ao tratamento, e às vezes uma palavra tua, confirmando que a conduta está correta, pode fazer essa diferença e o paciente aderir ao tratamento, tá? Telemonitoramento, como eu falei agora há pouco, tá? Essas parcerias, teleorientação também, outra oportunidade interessante, a teleinterconsulta, o acompanhamento de pacientes, né, quem é cirurgião, acompanhamento do paciente no pós-operatório mais tardio, né, de manutenção, de manter aquele vínculo com o paciente é interessante. Em algumas situações bem eletivas, né, eu sempre dou um exemplo aí de cirurgia de transplante capilar, que é bem eletivo, né, uma avaliação prévia, né, desse paciente, conversar com ele, e o paciente já criar aquele vínculo com o profissional. Isso é muito comum em questões aí de cirurgias eletivas, que o paciente vai se deslocar para uma primeira consulta, depois vai ter que voltar para a cidade dele, fazer exames e tal, e voltar para mostrar os exames, até marcar a cirurgia efetivamente. Então, de repente, num primeiro momento, uma anamnese bem estruturada, bem fundamentada, o médico já define algumas questões de exames, aí quando o paciente for levar os exames, já vai lá e faz o exame físico, vê os exames, né, e assim complementa a sua avaliação, né, tem várias situações interessantes aí que abrem oportunidade e facilitam a vida dos pacientes usando a telemedicina, tá?